Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia, para um bate-papo gostoso aqui na tarde de terça-feira. E eu tenho o prazer aqui de receber hoje ela, a Bárbara Bim. Bem-vinda, Bárbara, boa tarde. Muito obrigada, Sam. Boa tarde, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bom. A Bárbara de vez em quando passeia aqui na programação junto com a Eliane Bim. Exatamente. E o Edgar, meus pais queridos. Né? Com o programa também Mentes Além do Tempo, todos os sábados ao 12:30. E a Bárbara está aqui hoje porque quando eles estiveram aqui no Mundial e Você, não sei se você lembra, tem algum tempo, a Eliane soltou um termo chamado EMDR. E eu fiquei com isso na cabeça e saindo do estúdio falei assim, preciso falar a respeito disso porque é uma terapia aparentemente nova. Sim, e que tem um resultado muito gigante em traumas. Exato. Não é? Principalmente em traumas. Exatamente. Então, a gente foi amadurecendo a ideia e hoje a Bárbara está aqui, a especialista no assunto, a psicóloga, né? Cá estou, para poder explicar um pouquinho o que esse palavrão significa e, enfim, mostrar, né, que essa possibilidade está aí também. E que existe uma terapia nova, a gente está falando de uma terapia aprovada pelo Conselho de Psicologia, não é? Sem dúvidas, é uma técnica que só pode ser realizada por psicólogos e médico psiquiatra, então que tem ali um embasamento científico um pouco mais aprofundado, mas que proporciona, assim como outras técnicas terapêuticas também, uma eficácia, uma melhora gigantesca. E a gente sabe disso, né? Que a gente já passou por várias e a gente já presenciou, no nosso universo a gente presencia, né? Tudo isso. E você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM. Você sabe, né? Tem um 83.1 aí para os radinhos mais modernos, um FM, uma FM estendida, vamos dizer assim. E vibemundialfm.com.br, através do nosso site ou do nosso aplicativo, você acessa todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso YouTube. Se você quiser acessar agora, é só clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o YouTube e nos ver agora aqui no estúdio, porque estamos ao vivo. Nenhuma paralisação nos tirou, né? Daqui. Não. Para falar de um assunto tão importante como esse. E nós vamos falar, porque a Bárbara ela é psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa. Ela tem uma visão ampliada do que nós somos, não é? E você trabalha bastante com crianças, né? Sim. E por sinal, o MDR é uma das técnicas que eu mais utilizo em consultório e principalmente com as crianças e com jovens que são extremamente receptivos a essa abordagem. Vou explicar para vocês o que é, né? Vamos porque lá, senão né? A gente fica perdido. O que é isso? Vamos entender, né? O que é esse EMDR, né? É um método e eu quero que você me conte desde o começo. Claro, vamos lá. Então, EMDR é uma sigla que vem do inglês, mas para facilitar aqui eu já vou traduzir para vocês, mas que significa a dessensibilização e o reprocessamento através dos movimentos oculares. Oculares significa dos olhos. Então, assim, ela é uma técnica que, através da estimulação corporal bilateral do corpo, bilateral em que sentido? Para quem estiver vendo aqui ao vivo a gente pode fazer o movimento do olho de um lado para o outro, dessa forma. Então, existe um ponto focal e você vai seguindo com o olho esse ponto, mas também é uma estimulação que pode ser feita por outras vias sensoriais também, então tem a sensibilização auditiva, tátil, então existem outras vias também que servem da mesma forma e que às vezes a gente até associa ambas vias, mas que a importância dessa bilaterização serve para a gente poder cruzar os dois hemisférios que a gente tem cerebrais para encontrar dentro de uma memória mais subconsciente, mais inconsciente, mais oculta, o que está gerando aquele incômodo, aquela sensação ou aquele problema que você está vivendo. Muitas vezes, né, quando a gente passa por uma vivência que tem extrapolado o nosso limite corporal confortável, que tenha passado um pouquinho daquilo que é tolerável pra gente, a gente dentro da psicologia já entende isso como sendo um trauma. Então, uma memória traumática não necessariamente é uma vivência numa guerra, é perder um ente querido muito próximo, é sofrer um acidente de carro.
Isso é trauma? Também é trauma. Mas às vezes um trauma nada mais é do que um toque que você recebeu de alguém desconhecido quando você era pequenininha e que você não gostou, se pegou de surpresa. Ou um som que tenha sido muito alto para além do que você conseguiria suportar ali também na infância, eu diria, mas que traria ali uma sensação também de, opa, isso gera um medo, gera um desconforto, e isso vai desencadeando na gente uma série de outras vivências com base naquilo que a gente teve traumático. E a gente vai acumulando isso no decorrer da vida, né? Porque são vários traumas desse tipo que a gente passa. Exato, a gente tem memória até da vida intrauterina, então não vou nem dizer pra vocês que é a partir do primeiro segundo de vida que a gente cai aqui no mundão, não. É até desde o momento que a gente começa a ser ali desenvolvido dentro da barriga da nossa mãe, a gente já vai criando as nossas redes de memória. E aí quando a gente faz o MDR, ou seja, faz essa estimulação, a gente acessa essas redes de memória e parte dessas redes a gente vai encontrando onde está a causa, o cerne daquela situação que você está hoje, numa vida adulta ou numa adolescência, já desenvolvendo ali algumas coisas mais pesadas. E o nosso objetivo, eu acho que de vida, né, Sam, para a nossa existência, é a gente buscar um pouco mais de paz, de leveza, né, porque viver nessa realidade traz um monte já de pesos, de situações que, se a gente não tem bem resolvidas, tende a ter uma vida cada vez mais sofrida. Mas, para além disso, a gente já traz dentro da nossa própria história de vida uma série de situações que tornam essas experiências na vida que a gente tem hoje ainda mais monstruosas, né? E a gente tende a sofrer. É verdade, a gente quer leveza. A gente quer uma vida mais tranquila. Pois é. Né? Então vamos parar de procurar também sarna para se coçar, né? E vamos em busca do que pode nos melhorar. Exato. Quando eu tenho uma queixa, é importante porque eu tenho esta queixa, né? Eu chego até você, olha, eu tenho, sei lá, medo de dirigir. Certo. Né? Medo de rato, né? Mas aí eu tenho uma queixa, mas a partir desta terapia, com os mecanismos que utiliza, eu consigo também chegar a pontos que eu nunca imaginei e que estão me afetando emocionalmente, mentalmente. Sem dúvidas, porque às vezes quando você chega até mim falando, ó, tenho medo de dirigir, essa é a situação aqui no presente da sua mente consciente que você sabe que está te gerando esse mal-estar, essa questão emocional, fisiológica e tudo mais. Agora, essa é só a pontinha do iceberg. Às vezes você começa com essa questão e realmente a gente vai resolver essa questão do carro, você vai sair dirigindo sem nenhum problema. Só que aí conforme a gente vai fazendo a estimulação, acessando novas redes de memória, você vai identificando outras coisas também que estão associadas a essa experiência que você tem mais difícil hoje de dirigir, por exemplo. Que pode ser relacionado ao carro, como pode ser relacionado a outros medos. Exato, que vai estar espalhando, porque é que nem um fio de tecido, né? Às vezes a gente acha que um caminho neuronal é um caminho neuronal, mas não, ele tá ligado com tantas outras áreas e coisas e situações da vida, que às vezes você vem trabalhar uma questão de insegurança no trânsito, né? Não conseguir dirigir, e aí, de repente, se resolve uma situação que você tem com a tua mãe. De um relacionamento que nunca fluiu, que de repente, entre muitas aspas, começa a fluir melhor. E tem a ver com uma direção. coisa tem a ver com a outra. Então, pois é, né? Às vezes a gente acha que não, mas que a gente consegue abrir um leque aí muito grande de possibilidades de melhora em várias áreas da nossa vida. Que incrível, né? E me conta, de que forma que ocorre essa cura, né? Qual que é o processo que você utiliza dentro do consultório para poder trabalhar com esse paciente? Claro, né, como eu comentei, existe essa estimulação, que é a parte já do reprocessamento que a gente fala, que é encontrando uma memória e tirando o peso daquela memória pra gente, porque é fato que a gente não consegue voltar no passado e mudar o que aconteceu com a gente. Mas a gente consegue sim mudar a sensação que a gente tem quando a gente olha para aquela memória e revive aquilo dentro da nossa mente. Isso sim, a gente consegue diminuir essa pulsão através dessa ressignificação e dessa dessensibilização, que é justamente a gente tirar esse peso, essa dor e esse sofrimento. Só que uma das maravilhas, eu diria, desse tipo de técnica, que é o que me encanta muito e que eu comentei que com as crianças acaba sendo muito mais gostoso de trabalhar, é porque ela é uma técnica tão natural e que faz parte de um reprocessamento que a gente tem enquanto ser biológico, enquanto corpo, enquanto mente, tão nosso, que
é um trabalho muito individual da pessoa e que acontece numa naturalidade da mesma forma como você está respirando agora. Quando você nem perceber, você já está trazendo a solução para aquilo que você mesma me trouxe e que você vai reprocessando aquilo naturalmente, sem eu precisar inferir ou sugerir nada. O paciente, ele vai verbalizando. Exato, sim. Pro adulto. Para a criança é um pouquinho diferente, Aham. que até é bem divertido de ver, porque a criança ela vai se expressando. Uhum. Então, se ela começa, vamos pegar aqui a ansiedade, que é uma das coisas que traz com frequência a criança para o consultório. Ou melhor, com ansiedade não. Questão com xixi e com cocô. Cocô, que eu trabalho bastante. Cocô, criança que ou tem escape de xixi e cocô na calça, ou que tem prisão de ventre e não vai no banheiro, enfim, tem alguma questão com, Ou que faz xixi na com a cama. evacuação. Exato. E que quando vem para mim, eu mostro ali, né, eu estimulo de algumas formas o cenário, então eu trago uns cocô de mentira de brinquedo, a gente assiste vídeo, assiste desenho, que é para poder trazer isso para as redes neuronais da criança e todas as inquietações que estar em contato com essa realidade, né, pode gerar nela. E à medida em que a gente percebe que, opa, tá rolando não quero, ou joga no chão, ou faz, que eu brinco, né, assim, de birra, ou não quer saber e tal, aí a gente tem uma régua para medir o quanto tá perturbando. Perturba muito, muito, muito? Não, perturba só um pouquinho. Se perturba mais ali do que a gente considera o razoável, para alguma situação que a gente vive, a gente, então já tem coisa aqui para poder reprocessar. E a gente faz a estimulação, ou tátil, ou visual também, ou auditiva, claro que dentro da parte lúdica com a criança, e aí de repente você começa a ver que ela pegou lá o brinquedo, ela pegou o cocô e começou a mexer no cocô. Ou então que ela antes estava assim, tipo, ai não, com fedor, assim, tampando o nariz, não querendo ver, de repente você depois que você faz uma série, você observa uma respirada assim profunda, ou seja, o cheiro se dissipou, então você percebe corporalmente que houve uma mudança, houve uma melhora. Então é gostoso de ver, é muito legal, assim, muito bacana. E claro que pro adulto que quer compartilhar com a gente o que tá passando mentalmente, a gente pausa o processo e fala, me veio na cabeça, então memória. Tinha 4 anos de idade, tava dirigindo, pegando a questão da direção de novo. Minha mãe tava dirigindo no carro e ela friou com tudo e eu fui pro banco com a frente. Beleza. Quantos anos você tinha? Uns 5 anos. Então a gente já começa a identificar ali um início desse medo de dirigir e tal. E aí a pessoa mesma vai contando o que vai vindo na cabeça. Entendi. E deve ser um processo muito interessante para tratar questões físicas mesmo, né? Sim. Questões de saúde Com física. certeza. A obesidade de um lado, a bulimia de outro lado. Sim. Não é verdade? Sim, e outros fatores, né? É muito eficaz também para processo de quem faz tratamento para enxaqueca a vida inteira e não consegue resolver, ou não sai do lugar. Mas você falou em bulimia, né, Sam? Me veio aqui a memória até como uma das premissas que eu tenho enquanto pessoa. Para todas as práticas terapêuticas que eu atendo hoje, que eu trabalho, de eu escolher passar primeiro pela terapia ou ter a minha própria experiência e vivência e a partir da minha experiência saber se faz sentido para mim compartilhar isso com os outros ou não. E se não fizer sentido, não, aí né, beleza, tá tem tudo bem, quem né? escolha Pra você outra trabalhar, pessoa. Exato. Para você trabalhar com a técnica. Exato. E aí que o MDR chegou na minha vida por conta de um processo desses aí. Eu ainda não tinha nem iniciado faculdade de psicologia. Lembrando que o MDR é um curso pós, né, faculdade, então é uma especialização, exato. Não é uma coisa que você vê durante o curso. Mas que nessa virada aí de pré-adolescência para adolescência e tal, eu comecei a desencadear, junto com ansiedade, junto com depressão, algumas questões aí corporais, envolvendo que na época rolou o diagnóstico de uma anorexia. Por conta da quantidade vou falar aqui, não sei se algumas pessoas podem ter um pouco de nojo, mas assim, eu vomitava bastante, então eu não conseguia comer, a comida não parava no estômago. E esse mal-estar vinha muito quando eu sentia ou percebia um cheiro de cigarro no ar. Só que isso é uma coisa que eu falo pra vocês hoje,
tendo passado pela técnica, porque até então eu sentia mal, me sentia mal, às vezes vomitava ou forçava o vômito de vomitar sem perceber que o que me desencadeava essa sensação era um cheiro. Mas, enfim, cheguei até um psicólogo que hoje é treinador de MDR, enfim, que foi a pessoa que me mostrou esse universo, né? Fiz um processo de psicoterapia um pouco mais convencional com ele, assim, alguns encontros mais contando quais eram as minhas inquietações, questões, enfim. E aí, esse processo, nesse meio de processo, eu cheguei até um ponto em que ele me propôs, falou, existe uma técnica, assim, assado, que nem eu tô falando aqui pra vocês agora, chamado MDR e tal, queria propor pra você que a gente fizesse um teste, vamos ver se a gente resolve isso de um outro jeito? E eu tava, assim, já num ponto em que eu tava loucamente buscando uma mudança pra isso. Tinha passado por uma bateria de exames e tava que nem doida querendo encontrar uma causa biológica para essa minha situação corporal. Então, eu queria que eu tivesse uma disfunção, que tivesse uma doença, tivesse alguma coisa que me justificasse o porquê que eu tava daquele jeito. Por não querer olhar para dentro e por não querer olhar para a causa que tava me trazendo aquilo. Mas eu já tava num ponto que eu tava tão esgotada que eu falei, vamos aí. E fiz o MDR com ele. Enfim, dentro desse processo, eu cheguei numa memória ali que foi traumática para mim. Eu não sabia, claro, de uma vivência na minha fase pré-verbal, que a gente chama de desenvolvimento infantil, ou seja, entre 1 ano e 2 no máximo de idade, em que eu tive uma experiência que hoje, também dentro das teorias todas, a gente entende como um abuso sexual. Com uma pessoa ali relativamente próxima do meu convívio. E que essa pessoa que fez uma coisa comigo, ou seja, invadiu o meu espaço, meu limite confortável ali, e que tinha o cheiro de cigarro muito forte, porque ele fumava pra caramba, ficou associado na minha rede neuronal de criança, de bebê, esse cheiro com essa sensação. E tinha uma pegada também relacionada um pouco com o alimento ali, porque tinha um alimento envolvido. Por Enfim, isso a anorexia. Exato. Aí deu lá os meus 14, 15, 16 anos de idade, eu comecei a vomitar, não conseguia mais comer e passava mal sempre que sentia o cheiro de cigarro. Porque veio o momento de trazer à tona essa informação. Pois é. Na hora do reprocessamento, da estimulação. Não foi uma coisa que veio na minha cabeça assim, nossa, do nada. Por conta da estimulação, eu associei esta minha sensação fisiológica na época com essa memória traumática que eu tive na primeira infância. Entendi. Durante a técnica, você chegou a essa memória. Exato. E aí que tá. Eu imagino que vocês possam estar me perguntando, você também, Sam, mas o que adianta a gente saber o que aconteceu? Aí que tá. O processo terapêutico e fazendo uma terapia de forma adequada, com um profissional, né, que bacana e tudo mais, a gente poder olhar para isso e aí, através desse processo, ressignificar essa vivência. Porque senão você não estaria aqui hoje falando. Pois é. Contando a história de uma forma tranquila, natural, eu falo tranquilo. disso sem nenhum problema, sem Né? me dar nenhum mal-estar. E aí, depois disso que eu comecei a me abrir mais para um cuidado pessoal, olhar melhor para mim mesma, e aí não tive mais e... Não vou dizer que foi de um dia pro outro, que também faz parte de um processo, Não. mas assim, em pouco tempo depois eu saí desse quadro de anorexia e fui ganhando peso de novo e Amém vida por seguiu. isso, né? E vida que segue, né? Porque está aí também colaborando com muita gente. Essa fase da adolescência pode ser vista como uma fase em que muita coisa desencadeia. E o olhar, né? Então, papais e mamães, né? Às vezes o adolescente, ele tá com algumas atitudes, prestar atenção nisso e levar um psicólogo é importante. Sim, sem dúvidas. Para além de ser uma fase que já naturalmente Difícil pra traz caramba. pra gente algumas Difícil. inquietações, exato. Ela fala bonito, né? Difícil pra caramba. Não, por conta da vida aí, né? Então, já se a gente observa que, assim, tá muito recluso, ou tá faladeiro demais, ou assim, tá diferente do filho ou da filha que você conhece, e você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo certo? Não tem nada demais. Só que você tá percebendo, você tá vendo que tem alguma coisa diferente. Isso que eu falo pra todo mundo, pra todos os pais que eu atendo, das minhas crianças e tudo mais. Em última instância, gente, sempre, você que é pai, mãe, cuidador, você sabe muito mais o que está funcionando ou não o seu filho do que qualquer especialista, do que qualquer psicólogo, do que qualquer médico, do que qualquer professor. Você, por ser pai e mãe do indivíduozinho, sabe que alguma coisa não está legal.
Porque não espere conhece. ouvir isso de alguém, de algum profissional, de algum técnico, de alguém. Você sabe se alguma coisa não tá rolando, se alguma coisa não tá fluindo. E aí sim, vai buscar ajuda para alguém que tenha a técnica que possa estar te auxiliando com isso. Mas você sabe muitas vezes antes de um negócio estourar, de você ter que sair correndo com o filho para ir pro hospital, para ir pro médico, para isso, para aquilo, para procurar um psicólogo. E aí o negócio já tá gigantesco. É não sabe? negar, né? É não negar o que está Exato. Então, você acontecendo sabe. para poder tratar logo. O EMDR, todo esse trabalho, né? O trabalho da psicologia, né? Da terapia integrativa, quando a pessoa chega até você e ela vai fazer a sessão de terapia, muitas coisas vão sendo anotadas. Sim. Não é? E você nota ali que o momento ideal de aplicar o EMDR, ou você percebe, não, vamos seguir para um outro ponto antes e depois eu vou para o EMDR. Tudo tem a sua lógica, né, durante o processo. Sim. Como faz parte de um processo dentro da prática da psicoterapia, e para quem não sabe, psicoterapia é essa atividade contínua, né? Você pode, de qualquer forma, chegar até mim e falar, quero resolver tal coisa. Vou voltar de novo a falar do carro. Tá, meu medo de ficou dirigir, fácil. meu medo de dirigir. Eu preciso tratar isso. Eu sei que é um trauma, é difícil pra mim. Beleza, o MDR vai funcionar dentro desse protocolo, dentro dessa lógica de alguns encontros, mas uma vez resolvida a situação, você pegou teu carrinho, tá andando de boa e não tá mais tendo nenhuma reação fisiológica ou emocional, qualquer coisa do tipo, tá resolvido esse problema. E aí você pode muito bem virar e falar, bah, valeu, era isso que eu precisava, e sair com a tua vida. Só que dentro desse processo, muitas vezes a gente vai identificando outros alvos, que a gente chama, outros pontos que são importantes para você trabalhar também, para você estar cada vez mais inteiro. Parte dessa terapia, dessa psicologia que traz esse olhar integrativo, é a gente poder estar inteira e estar presente com a nossa vida, com as nossas relações, sem estar suscetível a todas essas memórias traumáticas que a gente teve ao longo da nossa vida. Isso que eu nem comentei com vocês, mas para quem me acompanha sabe que eu falo bastante sobre isso. Hoje a gente já tem dentro da neurociência estudos muito precisos que trazem esse número pra gente, afirmando que mais de 94% de tudo que a gente vivencia ao longo da nossa vida, ou seja, de todas as memórias que a gente cria, tá num lugar que a gente chama de uma mente inconsciente e subconsciente, num lugar que a gente não tem acesso pensando, de uma mente que não é racional e lógica. Então, assim, é uma baita ilusão acreditar que a gente está no comando da nossa vida, sendo que o que a gente está pensando faz parte só desses 5%. E olha lá. Então, assim, tem muita coisa que tá ali para baixo do oceano, como eu falei, que é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que tá para baixo, que se a gente não faz o mergulho, não dá uma limpada, tira toda aquela sujeira que tá lá na água do mar, sabe? Tira as garrafas PET, deixa lá os peixinhos nadando de boa, para você poder sentar lá na pontinha do iceberg, olhar pro mar e ver aquela água cristalina e tranquila, a gente raramente vai conseguir sair do lugar. Porque aí vão outras coisas surgindo ao longo da vida, não tem Com jeito. certeza, né? E só vem à tona quando a gente faz um processo para trazê-lo à tona. E vem uma coisa por vez. Então, sim e não. Vem à tona através da nossa vida. Você vai se empacando. Vai dando os insights. Você vai tendo uns problemas ali ao longo, né? Num trabalho que não relaciona, um relacionamento que não dá certo, um filho que não... A vida vai te mostrando meios para você cuidar de alguma coisa que não tá legal. Aí cabe a você escolher, cuidar, olhar para isso ou não. Não é? E o programa já tá acabando. Fala né? pra caramba, gente. Né? É só uma questão que vem. Por trabalhar com movimentos oculares, algumas pessoas confundem com a hipnose? Confundem. Ou com a hipnoterapia? Confundem um pouquinho, porque traz aquela ideia da hipnose ser aquela coisa do pêndulo, né? Você olhando e tal. São técnicas distintas e diferentes, mas que atuam meio que no mesmo processo, que é ter esse cansaço ocular pra gente sair da nossa memória racional, sair dos 5% e entrar num espaço mais profundo. E quando a gente tem esse cansaço ocular, a gente acessa essas redes de memórias mais fácil. Então ela é acessada porque tem o cansaço. Porque eu tenho, sim. Muito bem, uma mensagem para o nosso ouvinte e os seus contatos. Vamos lá. Bom, acho que eu tô aqui o tempo todo falando, né? E a lição dessa história toda, tanto com a minha vivência, não deixa, vou falar aqui, vou falar uma coisa feia, já que ela falou que eu falo tão bonito, mas não deixa a água bater na bunda, gente. Não precisa esperar um incêndio para você ir querer resolver alguma coisa. Se tem um mínimo desconforto, alguma coisa que já não tá rolando bem, olha para isso, vai cuidar disso. É isso. E Contato?
Nos redes sociais, @psi.barbarabim. E se quiser falar comigo pelo WhatsApp, o número é o 11 93400 1418. Sigam no Instagram psi.barbarabim. Obrigada, Bárbara. agradeço, Sucesso Sá. pra você. Isso aí. Adorei esse bate-papo. Mundial, e você volta amanhã às 16h30 e daqui a pouquinho eu tô de volta com o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo, até lá.